Olá, olá, olá! Olha, olha, entrando ao vivo agora com esse tema interessantíssimo que é a consciência, né? Que é a ação da consciência, segundo Bert Hellinger, que é o grande criador da constelação familiar. Tem aqui um livro dele, vou pegar para mostrar para vocês que ele fala de um assunto muito interessante. São vários livros que ele tem, e esse aqui é Conflito e Paz. Ele fala muito sobre conflito e paz e qual a importância de como a gente conseguir encaminhar esses conflitos para esse campo de paz que hoje eu estou falando que nos dá um outro apanhado da vida, que nos dá uma outra ação dentro da nossa vida. E o conflito que a gente fala aqui é muito esse conflito nosso conosco mesmo, sabe? Não é um conflito com o outro, é mais um conflito nosso conosco mesmo. E como é que a gente está nessa situação? Para que a gente possa olhar para isso, a gente precisa entender um pouco sobre o que é essa consciência, né, que o Bert Hellinger nos traz de forma tão ampla dentro da visão da constelação familiar. Oi, Josué, tudo bem? Que bom que você chegou. Então, para o Bert, a constelação, a consciência que ele traz dentro da constelação familiar, ela é a guardiã das informações de de todas as informações que os nossos antepassados viveram. E são todas as informações que nós conseguimos captar, herdar, né? É o que construiu a nossa família, o nosso clã, né? E hoje nós vivemos num mundo no qual a consciência ela é vista como uma justificativa. Oi, Dani, tudo bom? Que bom que você chegou, vou usar o seu termo. Então, hoje, a consciência ela é vista como uma justificativa para algumas ações que a gente classifica como ações ruins, né? Porque o nosso olhar para as situações, né, ou para as ações do outro, ou para as nossas próprias ações, a ação é boa ou a ação é má. Mas a consciência, ela vai muito além disso, porque de alguma forma ela não se resume nisso, né? Imagina só, quando alguém faz algo pesado, por exemplo, ele atropela, né, alguém e foge, e ele é pego depois, ele vai a julgamento. O que diz o juiz? O juiz diz, ele é culpado porque ele teve consciência do ato dele. Ou seja, ele teve consciência quando ele atropelou e fugiu. E por que julgam que ele teve consciência? Porque fizeram o teste do bafômetro e ele não estava bêbado. Como se o beber fosse um ato que te tirasse a consciência, né? Mas consegue perceber isso? A gente usa a consciência como uma justificativa para punir o outro. O sujeito teve consciência de ter atropelado. Ele não estava bêbado, ele não estava drogado. O outro, ele teve consciência de ter espancado a mulher, porque ele não estava bêbado, ele não estava drogado. E mesmo que ele estivesse bêbado, ainda se diz, o sujeito teve consciência, porque ele sabia o que ele estava fazendo, como se de verdade ele soubesse o que ele estava fazendo. Percebe isso? Mas a consciência, ela é imune a essa ideia de bom ou mal, de certo ou errado, né?
E eu creio que a solução para que a gente possa expandir o nosso olhar para o mundo, para o outro, para as coisas, é conseguir mudar a nossa percepção do que vem a ser consciência. Né? Porque, segundo Bert Hellinger, a consciência ela é algo que ela vem assim, tipo, de muito longe. A gente precisa olhar além. Ele define a consciência em 3 tipos. Ela pode ser uma consciência familiar, ou seja, a criança que nasce no seio de uma família. Pai, mãe, avô, avó, né? Então a criança nasce ali, então ela vive e recebe a influência da consciência daquela família. Quando essa criança cresce, ela entra num outro grupo de consciência, que é a consciência das pessoas que vão fazer parte da vida dela, seja de escola, faculdade, trabalho, ou seja, engloba outras pessoas além do seu sistema familiar. E tem uma consciência maior, que é uma consciência que muita pouca gente consegue atingir, consegue ter um olhar para essa consciência maior, que é a consciência que nos rege. Pode ser, você pode chamar de Deus, do universo, da grande alma, do que você quiser. Quando a gente nasce e a gente sofre influências da consciência da família, é essa que nós conhecemos e que nos define. É o que vai definir o quê? Primeiro, as características físicas. Depois, as características intuitivas, que eu digo que é a voz, é parecida. Não sei se você assim, tipo, já falou no telefone e com alguém atendeu um telefone e aí a pessoa do outro lado falou assim, é a fulana ou é o fulano? Aí você fala, não, é o filho dele. Eu falei, cara, a voz é igualzinha. Ou seja, a gente herda inconscientemente o timbre, o mesmo timbre de voz. As cordas vocais, elas podem ser moduladas. Então, nós as modulamos de acordo com o que nós ouvimos. As crianças, inclusive, podem falar errado uma palavra durante anos. Por quê? Porque foi criado com uma mãe que falava aquela dita palavra errada. Ou a avó que falava a palavra errada. Então, para a criança dar um lugar para essas pessoas, ela tem a mesma palavra errada. E essa criança, ela pode estudar, fazer faculdade, pode se formar em medicina, em engenharia, pode ser um homem, né, uma mulher, mas ele vai falar aquela palavra errada ou aquele grupo de palavras errada, não é porque ele quer, ele nem percebe o que ele faz. Ele faz para dar um lugar a essa pessoa da família. Então, para a criança, ela se define a partir desse grupo, ela se permite ser definida a partir desse grupo para pertencer. Quando ela vai para a escola, ou para a faculdade, ou para o trabalho, ela permite também ser definida por aquele grupo para pertencer. Na escola é para não ser diferente. No trabalho é para não ser mandado embora, ou para não ser um delator, para não ser um culpado. Na família é porque é o seu berço de origem. Percebe isso? Ou seja, se eu fizer diferente, o que vai acontecer? Eu vou ser excluído da família, do grupo. Percebe isso? Então, a dificuldade está na crença ou na descrença de que você pode fazer algo diferente e não ser excluído.
e não vai ser excluído por quê? Porque se você tem a crença na grande alma, você vai perceber que você é um único ser ligado ao nosso Criador. Então não importa se você vai deixar de quebrar pedra para cortar cipó e pegar a pedra com a mão e ficar cortando cipó, ou se você vai pegar aquela pedra e vai amarrar num tronco e fazer uma ferramenta. Isso não importa para o Criador. Você vai acreditar que importa se a sua família olhar para você e dizer: você está fazendo diferente, isto é errado, isso não condiz com as ações da família. Quando a família faz isso, a sua consciência te coloca no lugar de culpado, porque você está agindo diferente da família. Percebe isso? Agora, quando você faz algo que é diferente e que a sua família diz para você: você não faz parte da sua família, você não gosta mais da sua família, porque você está excluindo o que você aprendeu com a sua família, né? E aí você se sente rejeitado, você se sente excluído. E aí tem gente que vai fazer coisas para o quê? Para ser visto. Quando, por exemplo, o menino é rejeitado pelo pai. Esse menino não presta, esse menino é um lento, é um lesado, não faz nada direito, a menina não sabe varrer uma sala direito, olha como é que pega na vassoura, olha como é que faz isso, olha como é que faz aquilo. Então ele começa a se sentir menosprezado pela família. Ele vai ter a ação de ficar observando tudo cuidadosamente para não ser excluído ou para ela não ser excluída, para tentar agradar a todo custo. Para quê? Para se encaixar. Mas quando ele percebe que ele não consegue se encaixar, ele começa a fazer coisas diferentes. Por exemplo, vai fumar, vai usar drogas, ou vai sair e não vai dizer que horas volta. E aí volta e apanha da família, ou leva uma surra, e nesse momento em que ele está levando uma surra, ou ela está levando uma surra, ele se realiza. Por quê? Porque está sendo visto. Percebe isso? Está sendo visto. Então nós fazemos de tudo para sermos vistos. E isso é muito interessante. Eu vou dizer uma situação que eu vivi aqui essa semana, que a minha mãe contratou um rapaz para limpar o quintal. A gente tem um quintal aqui de 10 por 60, ela tem a casa dela, eu tenho a minha, o quintal é grande, né? Então não dá para ficar varrendo um quintal de 10 por 60, porque o quintal é muito grande. E aí o que acontece? Ele é lento. Ele pega a colher de pedreiro e fica raspando o quintal para tirar primeiro o mato dos encontros da minha mãe. Cimentou tudo, deixa uns encontrozinhos, né, entre as placas de cimento, que é para poder, quando chegar o verão, no verão, né, em todo calor, os corpos se dilatam, as placas de cimento se dilatarem e não trincarem, né, não quebrarem. Então tem aquele filetezinho de diferença, tipo 1 centímetro, 2 centímetros, entre uma placa e outra de cimento. E naquele coisa, com a chuva, sobe e desce carro, vai trazendo terra da rua, vai acumulando naquele lugar terra. E aí o que acontece? Nasce planta. E nasce capim, nasce mato e tal, e precisa ficar tirando aquilo. E aí ele fica tirando aquilo com a colher de pedreiro. E ao invés dele tirar e varrer com a vassoura e botar na pá de lixo e jogar num saco,
Ele fica raspando aquilo. Agora você imagina ficar raspando 60 metros com uma colher de pedreiro. E aí a minha mãe saiu para o médico, eu fiquei nervosa, eu trabalhando aqui, ouvindo ele raspar aquilo. E eu saí daqui, eu falei assim, Alexandre, por que você não pega uma vassoura? Ele, não, estou aqui, só daqui a pouquinho vai dar certo. Eu estou juntando aqui tudinho. Alexandre, vassoura e pá de lixo, Alexandre. Aí ele, não, aí eu venho, entro, continuo trabalhando, aquele negócio raspando, vai me dando um nervoso. Aí eu vou lá, Alexandre, pelo amor de Deus, não dá para você ficar raspando 60 metros com uma colher de pedreiro. É inadmissível. Será que você não presta atenção nisso? E aí eu comecei a ficar nervosa com ele. Aí eu entrei e falei assim, gente, o que é isso? Por que eu estou agindo assim? E aí eu comecei a me perguntar, o que ele está fazendo? O que ele faz que me incomoda? E parece que ele está ralentando o serviço, ele está querendo deixar o serviço para o dia seguinte, ele está empurrando com a barriga, e tinha coisa dessa para ele fazer. E aí eu falei assim, gente, quando é que eu faço isso no meu serviço? Porque eu faço isso no meu serviço. E às vezes eu fico aqui, e aí, como é que eu faço? Para onde eu vou? O que né? Onde é que eu estou fazendo isso com o meu serviço? E aí comecei a fazer uma série de exercícios, porque de alguma forma o Alexandre estava ativando em mim uma chave que ele precisava de uma ação minha contra ele, porque ele estava querendo ser visto. E eu, de alguma forma, usava ele para ativar uma chave em mim, porque o encontro, né, é por dois, a estrada é mão dupla, né? E aí o que acontece? Ele ativa em mim uma chave que eu preciso olhar em mim. E aí eu estava, querendo comer o fígado do Alexandre, porque aquele arrastar de colher no chão estava me irritando. E eu falei assim, não, eu preciso aliviar, porque não é aquilo que está me incomodando, é algo dentro de mim. E eu comecei a fazer vários exercícios. Mas olha, foi um dia inteiro de muitos exercícios e eu não trabalhei mais. Eu fui buscar em mim, não adiantava continuar trabalhando se eu não conseguia descobrir em mim. Rapaz, foi tão louco, mas foi tão louco que aquilo levou realmente o dia inteiro. Eu trabalhei muito mal. E aí no dia seguinte, hoje de manhã, eu falei assim, eu tenho que acalmar a minha alma, porque o Alexandre vem de manhã para continuar o serviço. É muito louco. Assim, Dani, eu lembrei de você, o meu samurai saiu da caixinha. Eu lembrava de você e dava gargalhada, porque eu falei, cara, o meu samurai tá irritado aqui, eu tô amarrando ele e ele tá batendo em mim, entendeu? E ele dava vários golpes. E eu, a Dani falando que o samurai dele e o meu tá desesperado aqui, batendo em todos os lugares da caixinha, né? E eu me acalmando assim, falei, bom, hoje de manhã, eu falei assim, o Alexandre vai vir. Quando eu ouvi a voz dele, eu falei assim, cara, ele tá entrando em casa. Ele vai entrar no quintal. Aí daqui a pouco eu não ouvi mais. Aí saí de casa, fui à casa da minha mãe e falei assim, cadê o Alexandre? Ele falou assim, ele foi tomar vacina. Eu falei, que bom, ele foi tomar vacina. E aí eu voltei para casa aliviada. Ele volta hoje? Ela volta. Eu falei assim, tem que continuar me preparando. Mas o que era engraçado é que eu não sentia mais o samurai dando golpes. Era muito louco. Aí quando ele voltou, já era 1h da tarde, eu pensei assim, estou ouvindo a voz do Alexandre. Quando eu ouvi a voz do Alexandre, ele foi lá na minha mãe, e aí ele subiu aqui, ele me chamou, eu apareci na janela, ele falou, oi Márcia, olha, eu voltei, hoje eu vou trabalhar aqui de novo, tá? Eu vou trabalhar. Aí eu falei assim, tá bom, Alexandre. Naquele exato momento, eu fui tomada por uma compaixão pelo aquele rapaz, que eu falei assim, gente, esse sujeito, ele tem um amor tão grande dentro dele, porque ontem eu briguei tanto, eu perturbei tanto a vida dele, e hoje ele volta aqui acenando para mim e dizendo, olha, eu vou trabalhar aqui hoje, feliz da vida. E eu falei assim, gente, esse homem ele tem um amor tão grande interno dele. Eu falei assim, eu olhei para ele, eu só conseguia dizer, Alexandre, obrigada. Obrigada por você ter voltado. Obrigada. Ele, não, olha, se você precisar de alguma coisa minha, eu tô aqui, tá? Eu falei, tá bom, Alexandre. Tá bom, obrigada. Obrigada. E aí eu fui percebendo
que na noite, depois de tantos exercícios, algumas coisas internas, algumas crenças internas minhas foram se curando. Ou seja, coisas que de repente a minha família cobrava tanto, que era a escassez, porque ele é um homem que vive de bicos, que a roupa dele é uma roupa bem precária. As pessoas dão roupa para ele. Roupa rasgada, Alexandre, para que essa roupa rasgada? A gente deu camisa nova do meu sobrinho. Não, 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 aquela camisa é para sair, é para passear. Essa aqui não, essa aqui é para trabalhar. Ele não consegue perceber, entendeu? E aí eu fui tomada por um amor muito grande por ele. E aí é que a gente percebe que só é possível amar as pessoas fora da nossa família quando a gente consegue transcender a nossa consciência. O Bert Hellinger fala muito isso. E transcender a nossa consciência é conseguir curar as crenças que geravam em nós um padrão repetitivo, que é culpar quem é lento, culpar quem procrastinava, quem era mole. O meu pai era muito trabalhador. E se você demorava muito para fazer as coisas para ele, eu tomei consciência disso, ele te chamava de mole, entendeu? Ele pediu um negócio, se você demorava, criança mole, que não sei o quê. Era muito engraçado, ele nunca encostou um dedo na gente. Mas ele chamava às vezes de mole, porque ele estava trabalhando, vai pegar essa chave para mim, vai pegar, ele era mecânico, vai pegar isso, vai pegar aquilo. E aí a gente vinha, né? Eu quero a 3/4, eu não quero essa 7/8. E aí a gente, criança, né, pegava, sabia ler, né? Mas assim, como assim, né? E ele brigava com a gente, né? E aí eu comecei a perceber que eu cobrava do Alexandre como o meu pai cobrava da gente. Olha que doido. E aí ele largava todo o serviço dele, vocês não servem para nada, sai daqui. Aí ia lá pegava a chave dele, né? E voltava embora resmungando, reclamando, era muito engraçado, né? E a gente ficava com aquele olhar assim, né? Nossa, mas poxa, eu fiz o que eu pude, né? Eu peguei a chave assim, criança, né? Fica sem entender, vê aquela atitude e fica assim, né? Acompanhando o adulto como se fosse bola de ping-pong, né? Que vai para um lado e para o outro e a gente não entende por que volta, né? Tão certinho, né? Era o meu herói, né? Fazia tudo certo. Eu era o mole, né? Que fazia tudo errado, né? Era muito engraçado. E se a gente se cobra e se culpa ainda, a gente não consegue sorrir das situações. Percebe isso? Guarda mágoa. Aí a gente guarda mágoa, a gente vai sofrendo dia após dia. E aí quando a gente, às vezes, encobre o nosso verdadeiro eu, a gente culpa o outro, como eu fiz com o Alexandre. Quando a ficha caiu, eu posso falar que a ficha caiu porque você, né, Dani, é da mesma geração que a minha, né, do mesmo século que eu, né? Aí a gente, entende, eu estava fantasiando o meu eu, que eu estava dizendo que era top. Não era top nada. Ainda estava guardando muito padrão repetitivo como guarda ainda, né? E aí como é que o Bert Hellinger faz esse estudo da consciência? Ele se baseia com o olhar na inocência e com o olhar para a culpa. A inocência é quando a criança, né, ela nasce, então ela traz para ela, quando nasce, um vínculo familiar. Esse vínculo familiar ele é traduzido, segundo Bert Hellinger, pelo amor de vínculo. A criança que nasce, um bebê, não sabe o que é o amor. O amor incondicional. Ela não tem essa noção. Eu acredito que a maioria dos adultos que a gente conhece não tem essa noção do que é um amor incondicional. Tem um amor de vínculo. O amor de vínculo é o amor de interesse. E para a criança, o interesse é querer pertencer. A pior coisa para a criança é a exclusão. Para ela, se ela for excluída, é a mesma coisa que está sendo rejeitada, está sendo posta de lado, você não serve para nada.
Então ela diz, com todo o seu coraçãozinho e com todo o medo que existe dentro dela, eu pertenço a essa família. Independente se ela rouba, se ela vai à igreja, se ela é uma família de abusadores, independente se é uma família de espalhafatosa, e tudo bem se é, sabe? Independente se a família causa vergonha a ela, para ela tudo bem se a família bate nela, eu pertenço a essa família. Depois ela diz, eu quero pertencer a esta família, independente do que ela faça comigo. Eu quero pertencer. Percebe isso? E aí o que ela diz depois? Eu quero compartilhar do destino dessa família, independente de que destino seja. Seja lá o destino de cadeia, seja lá o destino de um hospital, de adoecer, seja lá um destino de ser... como é que é? Quando você é subestimado, quando você é menosprezado por outros, seja lá qual destino for, eu quero compartilhar deste destino, seja um destino grandioso, seja lá qual for. E aí o que o Bert Hellinger nos traz, que é muito interessante, é que nesse lugar que a criança ocupa, não há egoísmo. Olha que legal, nesse lugar não há egoísmo. Ela está tão confortável nesse lugar que ela se coloca disposta a adoecer, a ser criticada, inclusive a morrer, se por acaso ela puder, através dessa ação, ajudar a salvar um membro desta família de seu destino trágico. Vou dar um exemplo. Imagina a mãe que engravidou e tem uma criança de 5 anos, 6 anos. Ou até um adolescente mesmo, né? A mãe engravida. Aí o pai fica sabendo. E aí ele fica desesperado e na mesa do jantar ele começa a dizer, mas você não estava tomando remédio, mas você não estava isso, por que você engravidou? Aquele típico assunto que vai culpar a mulher por ter engravidado. E aí ele completa essas frases dizendo, e agora eu vou ter que trabalhar em dobro, o nosso dinheiro não dá para sustentar 2 crianças, como é que a gente vai fazer? Já tem uma. A criança ou o adolescente que ouve aquilo se sente culpado por estar tomando o lugar daquele que está vindo. Então o que ele faz? Ele começa a colocar a vida dele em risco para que ele possa desaparecer. E ele diz, antes eu do que você. Isso é a consciência dele, não é um pensamento lógico, é a consciência dele querendo harmonizar o sistema. Por quê? Porque a mãe está grávida, o bebê está vindo. Não passa pela cabeça dele uma questão de aborto, não passa. Vai nascer. Se o meu pai não pode cuidar de 2, um tem que ir embora. Então, o Bert Hellinger tem até essa frase. Ele diz, às vezes, num livro você está lendo, né, a criança diz, antes eu do que ele. Antes eu morra, antes eu adoeça, antes eu padeça, do que o outro. Por quê? Porque ainda assim eu vou pertencer. Eu estou fazendo pelo meu sistema, para harmonizar o meu sistema. Essa consciência que nos rege
É como uma consciência de um animal que sabe direitinho o que fazer e o que não fazer para agradar o dono. Eu tenho uma cachorrinha. Ela sabe muito bem como se portar comigo para a gente viver em paz. E ela sabe muito bem como se portar com a minha mãe para elas viverem felizes. Para a gente viver em paz e feliz aqui, né? E lá para elas viverem em paz e feliz. Com a minha mãe, ela sobe em cima do sofá, ela brinca, ela late, ela pula em cima da minha mãe, ela tenta morder o nariz da minha mãe, ela faz um escarcéu, ela toca um horror na casa da minha mãe, parece que está na casa dela. Ela pula de um sofá para o outro, ela sai correndo pela casa, ela volta correndo feita uma desesperada, ela pula em cima das coisas, ela pega alguma coisa da minha mãe, sai correndo pelo quintal fora, a minha mãe ri, brinca, corre atrás dela, aquela foi. Comigo ela vem, brinca, deita no chão, eu faço carinho e tá bom. Chega para trás, vai para frente, isso, vamos brincar, vamos passear. Se gritar muito, vai ficar. Quer ficar? Imagina, você está dirigindo e um cachorro atrás está latindo, desesperado. Aí eu já coloco ordem na parada. A minha mãe não, a minha mãe já faz mais a linha dela da bagunça. A bagunça é o que ela gosta também. Então ela sabe muito bem equilibrar. Se fosse uma criança, a criança saberia muito bem, né, como agir. Então o que a gente consegue entender? O Bert Hellinger diz, o clã define como a criança vai falar, vai agir, vai pensar, vai fazer. Percebe isso? E aí ela entra num movimento que o Bert chama de boa consciência. Eu faço tudo igualzinho. Olha que legal, eu sou tão legal, eu sou tão boazinha. E essa criança cresce, né? Vira um adolescente assim, vira um adulto assim, vira um velho assim. Vira um velhinho assim, ainda faz, se não tomar consciência a tempo, vai crescer assim. Na inocência. E aí lembra que eu falei que a consciência, o estudo do Bert Hellinger para a consciência, ele parte a partir da inocência e a partir da culpa. Então, isso tudo que eu mostrei para você é a pessoa que vive na inocência. Até se ele faz algo fora da caixinha, ele está fazendo para querer pertencer, então ele faz de forma inocente. Olha, estão me batendo, eles estão me dando uma surra e eu estou sendo visto, olha que legal. Dói, tudo bem, dói, eu vou gritar, vou xingar, vou espernear, vou não sei. Mas caramba, olha que legal, a minha mãe cuida de mim, o meu pai cuida de mim. Percebe isso? Faz sentido isso? Agora, como é que funciona a culpa? A culpa está em fazer diferente. Entendeu? Por exemplo, se a minha família come, tipo, carne assada com macarrão, né? Muitas famílias comem carne assada com macarrão no domingo, né? E aí, por exemplo, eu namorei um japonês e eu queria um final de semana comer sushi. Aí a minha mãe dizia, isso lá é comida de gente? Vem comer para depois você ir para lá comer essas coisas. Não, eu vou comer. Quem vai comer isso nada? Está agindo diferente da sua família? Está fazendo diferente? Por que você não gosta mais da minha comida? Você não gosta mais disso? Não vou fazer mais isso para você. É como, aí eu começo o quê? A me sentir culpada. Quando eu me sinto culpada, eu começo a criticar o meu namorado que comia sushi, sashimi, peixe cru, essas coisas. Não, isso não é comida de gente, eu dizia para ele. Isso não é comida de gente. E olha que interessante, eu repetia a minha família. Eu brigava com eles, com a família, mas repetia para ele. Comia, mas repetia. Por quê? Para parecer com eles, mesmo sem eles estando lá perto de mim. Olha como é a consciência, como ela te traz, como ela te coloca num lugar para você fazer uma ação para estar num sentido de pertencimento.
Agora, quando eu saio desse lugar e digo, olha, hoje eu vou comer sushi, sashimi, e aí a minha mãe grita, briga, esperneia, diz que não é comida de gente, aí eu falo, olha, me abençoa se eu hoje quero comer diferente, por favor, e se vocês quiserem podem ir juntos, assim vocês conhecem, né, outra coisa. E aí eu podia ir sem culpa e poderia estar aberta a conhecer o novo, sem criticar. Então eu posso saborear, perceber, ter uma outra percepção dessa situação nova, que eu estou citando como uma comida, mas pode ser qualquer outra situação. Como, por exemplo, a situação do Alexandre hoje, que eu ouvi e percebi, caramba, olha que interessante, esse menino tem um amor muito grande dentro dele. Ou seja, eu pude saboreá-lo de outra forma. Percebe isso? Então, eu posso perceber os valores que a minha família me deu sem negar, sem protestar, mas respeitando. E posso agir diferente desses valores. Ao invés de xingar o outro de lesado, de mole, culpar, gritar, brigar, eu posso olhar para ele e ver o quanto de amor ele tem naquele coração dele, que é gigantesco, independente se ele tem dinheiro ou não. Quando eu não posso admirar, eu vou negar, eu vou protestar, eu vou gritar. E aí, quando eu faço isso, o que acontece comigo? Eu fico desesperada, aqui, entrando, saindo. O que é isso em mim, enquanto pessoa? O que aconteceu comigo? Eu perdi a minha força. Eu perdi o meu foco para o trabalho. Eu perdi a minha força. Eu perdi o meu foco para o trabalho. Eu perdi a minha atenção para a minha vida. Eu perdi o meu centro. O Bert Hellinger tem um livro que é muito legal que diz: no centro nós temos leveza. Então eu fiquei pesada. Pesada. Percebe isso? E aí, quando a gente entra nesse movimento e muita gente não sai porque não sabe sair, o que essas pessoas fazem? Elas ficam desesperadas, igual um samurai fora da caixa, buscando soluções rápidas, buscando fórmulas mágicas, buscando fazer os mantras, todos os mantras que elas encontram pela internet, tentando meditar de qualquer jeito, qualquer forma, e aí não conseguindo, os pensamentos atacam, entram na cabeça, e elas dizem, não, eu não consigo meditar, eu não faço, eu não tenho, ai, pelo amor de Deus, como se estivesse vivendo falta de ar. Sabe por quê? Porque tudo que essa pessoa faz não dá certo, não funciona. Ela não sabe por que ela está fazendo. Porque ela não fez um pensamento reverso, não buscou lá atrás o que de fato o incomoda. Porque hoje, enquanto adulto, a gente precisa reconhecer que a nossa consciência tem muitas camadas. É uma camada para cada grupo que a gente participa. No grupo da família tem uma camada. No grupo dos colegas de trabalho tem outra camada. No grupo dos vizinhos tem outra camada. No grupo daquelas pessoas que pegam o metrô, todo dia você tem uma camada. Por mais que vocês não conheçam as pessoas do metrô ou do ônibus, essa consciência tem uma outra camada. Por quê? Porque de nenhum desses lugares nós queremos ser expulsos. E em todos esses lugares nós queremos ser vistos como a pessoa correta, a pessoa que
pertence àquele lugar. E aí, se a gente não fizer uma análise profunda para entender o porquê que eu quero pertencer, a gente vai ficar batendo com a cabeça no problema até a cabeça rachar. A cabeça quebra, sangra e a gente não sai do lugar. Percebe isso? Aí você pergunta, né? Poxa, Márcia, mas você falou da boa consciência, da má consciência, do mal que a consciência traz, né? Mas e o bem? E o bem, né? Que essa consciência pode trazer para a gente? Como é que funciona esse bem dentro da consciência? Eu falo de bem, não é ser bom. Eu falo do bem na sua amplidão, né? Do fazer o bem. O bem, ele está dentro da má consciência. É quando eu consigo transcender a consciência familiar. E aí eu olho para o outro com entendimento, com compaixão. E eu percebo o amor que existe dentro dele. Esse é o bem que a consciência pode nos permitir usufruir quando nós conseguimos abandonar os padrões que se repetem na nossa vida. Porque o entendimento, ele vem de muito antes do que aconteceu lá atrás conosco, para a gente poder vir limpando, entendeu? E as pessoas hoje, o que é difícil para elas? É justamente isso. Faz um trabalho, mas não dá continuidade no dia a dia. Então elas não aprendem a viver sem as crenças. Então ela faz um trabalho, fui ali, fiz um trabalho, limpei o corpo, fiz sei lá o que, fui no centro espírita, fiz uma apometria, fiz isso, fiz aquilo outro, e aí volto para casa, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas só que eu ainda, conscientemente, não aprendi a viver sem as crenças. Ainda carrego todas as crenças. E o que eu quero oferecer aqui para a gente nos nossos encontros das quintas-feiras, que eu vou abrir a partir do dia 15 de julho, é justamente isso. Um método para que a gente possa começar a utilizá-lo para nos reconhecer, vivendo as situações do dia a dia, entrando em contato com os conflitos internos, aprendendo a buscar o porquê que eu estou vivendo esse conflito interno e como eu posso liberar as situações que eu ainda carrego na minha consciência e que não são minhas. Percebe isso? Então, esse método é justamente para que a gente possa ter um acompanhamento, para que a gente possa cada dia, cada vez mais, ir deixando essas coisas, ir deixando de entrar em conflito com o outro. Eu entrei em conflito um dia desse, mas, gente, quando eu entrava num conflito, por exemplo, eu entrei num conflito ontem com o Alexandre, mas quando eu entrava nesse conflito antigamente, eu levava, tipo, 1 mês, 2 meses. E para eu não saía desse conflito, eu simplesmente esquecia esse conflito. Depois que eu fiz esses cursos de expansão da consciência, constelação familiar e uma série de outros, o que eu aprendi? Que eu podia, a cada dia, cada vez mais,
sair desse conflito com mais rapidez. Percebe? Às vezes eu consigo sair de um conflito, cara, em minutos. Às vezes eu levo uma noite. Porque às vezes as coisas estão enraizadas e muito profundas. E por que às vezes é rápido e às vezes vai mais lento? Gente, eu sou humana. Se eu já tivesse aprendido tudo, eu já teria, perdido o corpo físico, já teria ido para outro lugar, entendeu? Então ainda estou aqui, mas olha que legal, eu desenvolvi um método próprio para que eu pudesse fazer isto de forma mais rápida possível e tenho conseguido muito mais rápido. E tenho ajudado outras tantas pessoas, tanto na constelação familiar ou depois da constelação familiar, porque mesmo às vezes fazendo constelação familiar, tem gente que cai ainda no buraco, porque ainda está. Tem pessoas que se liberam muito rápido, estão muito prontas para isso. Tem outras pessoas que não estão prontas para isso. E aí o que essas pessoas fazem? Elas ainda permitem, é como se elas fossem lá e buscassem aquela dor, porque elas não sabem viver sem aquela dor. E isso acontece muito também com a constelação. Ela não deixa nem que a constelação haja por elas. E aí, por isso é que eu digo, gente, faz a constelação, esquece que fez a constelação, esquece. Vai tomar banho, vai comer coisas esquisitas, tipo pepino com pipoca, vai comer água com sei lá o quê, mas esquece que fez a constelação, vai fazer alguma coisa totalmente diferente e esquece o que aconteceu. Por quê? Porque a constelação vai agir no seu campo para deixar você cada vez mais purificado. Mas quando a pessoa sai da constelação, mas ainda fica pensando, ela tira a força da constelação. Eu peço, não comente com ninguém, não fale com ninguém. Se a pessoa vai e fala, começa a falar, perde a força, entendeu? Então a gente precisa desaprender a viver com as crenças. Precisamos aprender a viver sem as crenças. A gente precisa desaprender tudo o que a gente aprendeu até hoje de como lidar com as situações. A gente precisa ter um novo olhar para as situações que a gente vive, para o outro. A gente precisa ter um novo olhar para esse mundo no qual a gente está plasmado dentro desse amor divino. Quando nós conseguimos largar esta carga, nós deixamos de lado o juízo de valor. Nós conseguimos entrar num estágio de compreensão do outro muito mais elevado. A gente percebe onde nós falhamos e conseguimos nos perdoar. Porque até isso é difícil. Tem muita gente que olha, viu que falhou e fica se culpando para o resto da vida. Compreende o outro, tudo bem, é maravilha, mas fica se culpando. Então, até isso, olhar para esse juízo de valor e ter essa compreensão profunda, esse perdão, ele precisa ser amplo para o outro e para você. E quando você tem compreensão, você não precisa nem perdoar, isso diz o Bert Hellinger. Por quê? Porque você compreendeu. Onde tem compreensão, entendimento, o perdão não cabe mais. Mas se você se culpa por ter botado lenha naquela fogueira, vale a pena você se perdoar. E esse perdão só é real quando o juízo de valor, o parar de culpar o outro, é verdadeiro. Ele só funciona quando isso é verdadeiro. Quando ele é fingido, isso acaba com um relacionamento. Quando esse perdão ele é falso para o outro, ele é falso para você,
Você não consegue se perdoar. Quando você não consegue se perdoar é porque ainda falta alguma coisa para ajustar nesse relacionamento. Ah, não, eu perdoei. Não, está fingindo. E quando você finge, você fica pesado, você fica cada vez mais emaranhado. Quando fica cada vez mais emaranhado, mais você acaba com o relacionamento, seja ele qual for. Seja ele com o marido, com o chefe, com mãe, com o pai, com o filho, seja ele qual for. E se eu vivo, qualquer ser humano que está no planeta vive emaranhado. E a gente só precisa reduzir a cada dia, cada vez mais o nosso emaranhamento para poder entrar num campo de paz e caminhar com as situações que nós vivenciamos para o campo de paz. E é por isso que eu te convido para vir participar. O primeiro encontro vai ser no dia 15 de julho, finalzinho da lua minguante, início da lua cheia, que é para a gente conseguir minguar tudo que nos deixa desesperados, né? Nos deixa incomodados, e ampliar tudo que a gente quer ocupar, tudo que a gente quer pegar para ocupar este lugar que ficou vazio. Porque quando a gente tira algo, a gente precisa rapidamente preencher com algo bom, para que aquilo não volte mais, entendeu? E a gente só consegue fazer isso quando a gente tem respeito por nós, quando a gente tem respeito por tudo que a gente aprendeu com a nossa família, que foi o que nos construiu, e quando a gente tem respeito pelo outro. E respeito é aceitar o outro do jeito que ele é, sem interferir nas ações que ele faz, na forma que ele pensa, do jeito que ele se expressa. É ter essa compreensão. Quando isso acontece, as minhas exigências comigo mesma são menores. E é nesse lugar, depois de tudo isso, o que a gente expandiu aqui, é que a gente precisa chegar. Quando as suas exigências com você mesmo se tornam sem força. Percebe isso? Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para você? Diz sim aqui. Diz sim aqui. E aí eu quero te convidar de novo, venha para o encontro do dia 15, vai ser um valor pequeno, simbólico, que é de R$ 57, vai acontecer de 8 horas da noite às 10 horas da noite, são 2 horas, convide outras pessoas para que essas pessoas venham participar, por quê? Porque se o meu milho é bom, eu preciso ajudar o vizinho a ter milho bom também. Porque se o milho dele é ruim e tem bicho, o bicho do milho dele atinge o meu milharal. Então, se você quer manter o seu milharal limpo, ajude-se e convide outras pessoas que estão à sua volta a participar desses encontros. Porque assim você mantém o seu milharal limpo de pestes e ajuda o vizinho a limpar o dele, ele tomando consciência, ele expande a consciência e isso te ajuda. É igual uma vela que acende outras velas. Ela não perde força porque ela acende outras velas, ela só amplia a luz ao seu redor. Ok? Então eu fico muito, muito, muito feliz por todos que entraram, por você, Dani, por estar aqui, né? Por todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. E eu queria que você deixasse aqui, depois que eu desligasse, fechasse o vídeo, deixa aí nos comentários o que foi que mais tocou a sua alma. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser uma situação que te veio à mente. Deixa escrito aqui pra gente. Isso pode ajudar outras tantas pessoas. Ok? Namastê. É sempre uma alegria poder vir aqui e compartilhar. Obrigada.